Ok, vamos lá então começar a nossa maratona de 400 questões comentadas da OAB. Não somente da OAB, mas de outras bancas de concursos públicos também. E cada dia você terá aqui 1, 2, 3, 15, 20, vai depender do tamanho do vídeo, questões comentadas de concursos e para o exame da ordem. Então se inscreva no canal para que você seja notificado, ative o sininho para que você seja notificado quando tivermos aqui uma nova questão comentada ou um grupo de questões comentadas, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com a questão número 1. Bem, vamos lá então, questão número 1, poder constituinte, OAB 2018. José leu em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional. Olha só, mutação constitucional. Vamos guardar isso aqui. Em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria a mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional, no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno. Vem cá comigo. O que é mutação constitucional? Veja, a Constituição ela é interpretada por qualquer juiz de qualquer instância, qualquer tribunal. A quem cabe é o que a gente chama aí de poder constituinte difuso. O que é esse poder constituinte difuso? É o poder, o difuso. O que significa difuso? É amplo, cabe a qualquer um, mas não é qualquer um nesse sentido da palavra. Difuso aqui é amplo no sentido dos tribunais. O poder constituinte, aquele que nós já estudamos, que cria a Constituição através do poder constituinte originário, ele se subdivide. Nós temos o poder constituinte difuso, nós temos o poder constituinte derivado, nós temos o poder constituinte decorrente, nós temos o poder constituinte reformador, nós temos o poder constituinte revisor e nós temos o poder constituinte difuso. Quem é o agente, ou melhor, quem é o titular do poder constituinte difuso? É o magistrado. Ou, se você preferir, qualquer juiz, qualquer magistrado, de qualquer tribunal, de qualquer instância. A ele cabe o quê? A interpretação, a reinterpretação das normas constitucionais que vão evoluindo com o passar do tempo. A Constituição, ela é dinâmica. Ela vai se transformando com a própria sociedade. Quem cabe, então, fazer essa reinterpretação das normas constitucionais? Aos juízes, certo? Então, essa mutação constitucional nada mais é do que a própria reinterpretação, ou interpretação, reinterpretação, tanto faz como você preferir, das normas constitucionais. Então, uma Constituição dinâmica e, ao mesmo tempo, analítica como a nossa, ela pode ser reinterpretada. E a mutação constitucional, é importante observar, ela não promove alteração do texto da Constituição. Vou colocar aqui embaixo também. Não altera o texto da CF. Por que não? Porque somente o poder legislativo, aquele que é o titular e o agente do poder constituinte derivado reformador, é que pode fazer a alteração do texto da Constituição. Então vamos voltar aqui para a questão. Quais são as opções da questão? Letra A. Concernente à atuação do poder
constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional. Vejam que eu acabei de explicar. Quem faz a interpretação, quem se utiliza da mutação constitucional, ou realiza, melhor dizendo, a mutação constitucional são os magistrados, é o poder judiciário. Não tem nada a ver aqui com o poder constituinte derivado reformador. A letra A está errada. Letra B, referente à mudança promovida no significado normativo constitucional, olha só, mudança promovida no significado normativo constitucional, então o significado da norma, por meio da utilização de emenda à Constituição. Quem emenda a Constituição, gente? Poder constituinte derivado reformador. Ainda assim, é o nosso poder legislativo federal. A letra B também não corresponde, está errada. Letra C, relacionado à alteração de significado de norma constitucional sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição Federal. A letra C diz exatamente isso, né? Sobre mutação constitucional. Não se altera o texto, altera-se apenas a interpretação do texto. Então, a letra C está correta. Vamos para a letra D, vamos ver o que tem de errado. Letra D, de alteração do texto constitucional, já começa errado por aqui, porque o texto não se altera. De alteração do texto constitucional antigo por um novo. Aí seria uma emenda, né? Em virtude de manifestação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ah, ele complementou. Uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que não é o caso aqui. Então, alternativa correta, letra C. Muito bem. Prosseguindo. OAB 2018-1. Por entender que o voto é um direito e não um dever, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição de emenda à Constituição de 1988, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. A letra A diz o seguinte: não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea da Constituição da República de 1988. Vejam o que diz o enunciado. O objetivo aqui, né, é que 1/3 dos membros da Câmara está se articulando para formar uma proposta de emenda à Constituição de 1988 a fim de tornar o voto facultativo. A letra A diz o seguinte, né, que não é possível sua supressão por meio de emenda porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto secreto, universal e periódico, este sim é cláusula pétrea. Então, a letra A está errada. Letra B, não há óbice, ou não há impedimento, para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Então, relembrando, a letra A está incorreta porque o voto obrigatório não é considerado cláusula pétrea. O que diz o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, que não será objeto de deliberação, emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. A letra B diz o seguinte, né, que não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por meio de emenda, por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Correto. Não há problema nenhum, já que o voto
obrigatório não é cláusula pétrea. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Nada a ver. A gente sabe que para que haja uma alteração da nossa Constituição por meio de emenda constitucional, óbvio, são necessários 3/5 dos membros de ambas as casas, mas aqui ele está dizendo que para que a proposta seja analisada, né? Ela não é para ser analisada, mas para ser aprovada, ela precisa de 3/5 das casas. E a letra D diz que a emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Nada a ver também, o presidente da República não participa da sanção de emenda, não existe sanção de emenda constitucional. Então, a alternativa correta, a letra B. Vamos em frente. OAB 2015.2. Pedro, reconhecido advogado na área do direito público, é contratado para produzir um parecer sobre situação que envolve o Pacto Federativo entre Estados brasileiros. Ao estudar mais detidamente a questão, conclui que, para atingir seu objetivo, é necessário analisar o alcance e das chamadas cláusulas pétreas. Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale dentre as opções abaixo a única que expressa uma premissa correta sobre o tema e que pode ser usada pelo referido advogado no desenvolvimento de seu parecer. Letra A. As cláusulas pétreas, vamos sublinhar, né? Podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores, o que possibilita a existência de normas constitucionais inconstitucionais. Olha só. Gente, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Não é possível, a partir de 1988, no ato da promulgação da nossa Constituição, não é possível uma norma constitucional seja considerada uma norma inconstitucional, porque ela foi promulgada. Agora, o que pode ser inconstitucional? A emenda que vir a ocorrer no futuro, pelo poder constituinte reformador, derivado reformador, é que pode tornar uma emenda inconstitucional, ou seja, uma norma, mas que ela esteja dentro da Constituição, ela passa a ser considerada inconstitucional. Mas não existe cláusulas, dentro da questão das cláusulas pétreas, né? Essa superioridade ou essa hierarquia entre as normas constitucionais. Então, a letra A está errada. Letra B. Norma introduzida por emenda à Constituição se integra plenamente ao texto constitucional, não podendo, portanto, ser submetida a controle de constitucionalidade, ainda que sob a alegação de violação à cláusula pétrea. Muito pelo contrário, como eu acabei de falar. Se o poder constituinte derivado reformador criar uma norma, uma emenda flagrantemente inconstitucional que venha a ferir todo o texto da Constituição, o controle de constitucionalidade, no caso do STF, o controle concentrado, ele pode sim declarar essa emenda inconstitucional. Então, a letra B está errada. Letra C. Mudanças propostas por constituinte derivado reformador estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, sendo que as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Vejam o que a questão está dizendo, né? Que mudanças propostas pelo Poder Legislativo, que é o Poder Constituinte derivado reformador, estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, sendo que as normas ali propostas, ou seja, pelo Poder Constituinte derivado reformador, não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Essa questão, a letra C, está corretíssima. Letra D. Os direitos e as garantias individuais, considerados como cláusulas pétreas,
estão localizados exclusivamente nos dispositivos do artigo 5º, de modo que é inconstitucional atribuir essa qualidade, cláusula pétrea, a normas fundadas em outros dispositivos constitucionais. Também essa questão não tem nada a ver, porque não somente no artigo 5º é que nós temos os denominados direitos e garantias individuais, que são, obviamente, considerados cláusulas pétreas. Eles se diluem, os direitos e garantias fundamentais, eles se diluem ao longo da Constituição. Então, a letra D também está errada. Questão correta, letra D. Vamos em frente. OAB 2013-1. A Constituição brasileira não pode ser emendada. Letra A. Na implantação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos estados. Não. Na implantação do estado de emergência é possível emendar a Constituição sem problema nenhum. Já na intervenção da União no estado, sim. Mas aqui nós temos o problema do estado de emergência, né? Não pode ser emendada a Constituição na intervenção da União no estado, mas pode ser emendada no estado de emergência, como aconteceu agora com a Covid, quando nós tivemos aí o chamado estado de emergência ou de calamidade pública. Letra B, na vigência do estado de sítio, ok. E na implantação do estado de emergência, só inverteu, né? Nada a ver, pode ser emendada no estado de emergência, só não pode ser emendada no estado de sítio. Letra B está incorreta. Letra C, quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos municípios, a União não intervém nos municípios, é importante guardar isso, gente. Então, a alternativa C está incorreta. Quem intervém nos municípios? Apenas os estados. E letra D, na vigência de estado de defesa, ok, de estado de sítio e de intervenção federal. Correto. Letra D é a alternativa correta. Vamos em frente. OAB 2012-1. As emendas constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa. Assim, revela-se correto afirmar que poderá surgir projeto dessa espécie normativa, quer dizer, de emenda, por proposta de: letra A, mais de 2/3 das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que, em cada uma delas, deve ocorrer a unanimidade de voto. A letra A está incorreta, porque o artigo 60, inciso 3 da Constituição, exige mais da metade das assembleias legislativas e em cada uma delas deve ocorrer o voto da maioria relativa de seus membros. A questão está incorreta. Letra B, mais de 1/3 das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria simples de votos. Não fala aqui na questão sobre mais da metade, né, das assembleias legislativas, então está incorreta. Letra C, mais da metade das assembleias legislativas, das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria relativa de votos. Letra C está correta. Letra D, mais de 1/3 das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a unanimidade de voto. Incorreto. Por quê? Não é mais de 1/3 das assembleias legislativas, e sim mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, ok? Além disso, cada uma delas deve manifestar-se pelo voto da maioria relativa de seus membros e não pela unanimidade. Então, letra D está incorreta. Vamos em frente.
FGV 2014, o Poder Constituinte Originário estabeleceu a possibilidade de reforma da Constituição, estabelecendo, no entanto, limites inafastáveis. As alternativas a seguir apresentam matérias que podem ser veiculadas por emendas à Constituição, à exceção de uma, assinale-a. Letra A. A extinção dos tribunais de alçada vinculados aos estados da federação. A letra A está incorreta. Por quê? A extinção de tribunais de alçada vinculada aos estados da federação é matéria que pode ser tratada por emenda constitucional. E, aliás, a emenda 45 de 2004, no seu artigo 4º, determinou a extinção dos chamados tribunais de alçada, onde houvesse, passando os seus membros a integrar os tribunais de justiça dos respectivos estados. A emenda constitucional 45/2004. Letra B. O estabelecimento de mandato vitalício para o presidente da República. O presidente da República pode ter mandato vitalício? De forma nenhuma. O estabelecimento de mandato vitalício para o presidente da República viola a cláusula pétrea. Por quê? De acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Se o presidente vai ter mandato vitalício, não vai ter mais voto, certo? Então, letra B é a alternativa correta. Vamos ver as demais. Letra C. A aprovação da escolha dos ministros do STF pelo Senado Federal. Incorreto, porque tal aprovação não consta do rol dos assuntos que não podem ser objeto de emenda tendente a aboli-los. Desse modo, pode ser tratado por emenda constitucional. Se o Senado Federal quiser fazer essa alteração, aliás, se o Congresso Nacional quiser fazer essa alteração em prol do Senado, é possível. Conforme determina o artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal, a nomeação após a aprovação pelo Senado Federal dos ministros do Supremo Tribunal Federal é da competência privativa do presidente da República. Letra D. A indicação dos ministros de Estado dentre integrantes do Congresso Nacional. Incorreto. A nomeação e a exoneração de ministro de Estado compete de forma privativa ao presidente da República, conforme disposto lá no artigo 84, inciso 1 da Constituição. É assunto que pode ser veiculado também por emenda. E a letra E, a reserva de cargos para integrantes de minorias étnicas ou sociais. Incorreto. Por quê? Tal assunto não consta do rol das cláusulas pétreas. De acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o que? Está lá no inciso 1. A forma federativa de Estado. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3. A separação dos poderes. E inciso 4, os direitos e garantias individuais previstos ali na Constituição Federal. Então, a alternativa correta, letra B, não pode existir, por meio de emenda, na atual Constituição, o estabelecimento de mandato vitalício para o presidente da República. Vamos em frente. FGV 2013. Quanto aos limites e formas de modificação da Constituição, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Caso o poder constituinte reformador estabeleça um novo direito ou uma nova garantia individual, terá garantido a proteção do seu núcleo essencial com base na cláusula pétrea que veda a abolição de direitos e garantias individuais. Veja, a letra A está incorreta.
devendo ser assinalada porque, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, como a gente já falou, inciso 1, a forma federativa de Estado, e inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, inciso 3, a separação dos poderes, inciso 4, os direitos e garantias individuais. É importante ressaltar que tal vedação se refere apenas à supressão de direito. Desse modo, a inclusão de novos direitos fundamentais é plenamente cabível, conforme ensina a própria doutrina dos nossos constitucionalistas. Então, a letra A é a alternativa incorreta. Letra B. A tese de que a hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de inconstitucionalidade de uma em face de outras, é incompatível com o sistema de constituição rígida. A letra B está correta. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Portanto, tal tese ela é incompatível com o sistema constitucional rígido. A letra C. A mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição sem observância do mecanismo previsto para as emendas e sem que tenha havido qualquer modificação do texto. Correto também conhecida como interpretação constitucional evolutiva. A mutação constitucional ela tem relação não com o aspecto formal do texto constitucional, ou seja, com a sua literalidade, alteração literal, mas sim com a interpretação dada à Constituição. Não são necessárias técnicas de revisão ou de reforma constitucional para que o fenômeno se opere. A mudança que se dá aqui, que ocorre aqui, é uma mudança social que se dá com o passar do tempo. Já faz com que a interpretação do texto da Constituição seja então modificada. Letra D. As cláusulas pétreas implícitas são as normas concernentes ao titular do poder constituinte, as normas referentes ao titular do poder reformador e as normas que disciplinam o próprio procedimento de emenda. Também essa questão está correta. Lembrando que aqui nós estamos buscando a questão incorreta, já achamos lá na letra A. Por que ela está correta? É importante lembrar que com relação ao tema das cláusulas pétreas implícitas, né, o que ensina a doutrina. A natureza do poder constituinte de reforma impõe-lhe restrições de conteúdo. É usual nesse aspecto a referência aos exemplos concebidos pelos doutrinadores, onde a maioria deles arrola como intangíveis a ação do revisor constitucional ou do legislador constitucional, reformador. A gente pode enumerar aqui, por exemplo, as normas concernentes ao titular do poder constituinte, ela se acha em posição transcendente à Constituição, além de a soberania popular ser inalienável. Também podemos enumerar aqui as normas referentes ao titular do poder reformador, porque não pode ele mesmo fazer a delegação dos poderes que ele próprio recebeu, sem cláusula expressa que o autorize. O poder constituinte originário não deu tal autorização. E também as normas que disciplinam o próprio procedimento de emenda, já que o poder delegado, né, no caso o poder constituinte reformador, não pode alterar as condições da delegação que ele recebeu. Ele não pode alterar o próprio poder que ele recebeu. As limitações implícitas, conforme dispõe a doutrina, decorrem do próprio sistema constitucional. Assim, as normas concernentes ao titular do poder constituinte, as normas referentes ao titular do poder reformador e as normas que dizem respeito
que disciplinam, no caso, o próprio procedimento de emenda, são também protegidas. Então, a alternativa incorreta aqui seria a letra A. As demais estão corretas.